melhor conteúdo sobre cultura pop japonesa está no blog Sushi Pop. Matérias, análises e reviews sobre animes, tokusatsu, música, mangás e muito mais por Ale Nagado. Acesse www.blogsushipop.com. Boa noite a todos, boa noite, Nagado. E aí, Bruno, boa noite, tudo bom? Bom estar aqui Tudo de bem? volta. Muito legal estar de volta com todos vocês, aqui no canal Túnel do Tempo TV, em mais um programa em parceria com o blog Sushi Pop do Ale Nagado. E hoje a gente vai falar de um tema aí super legal, um tema que há muito tempo queríamos falar, que é um anime muito querido, tanto do Nagado quanto meu, não é isso, Nagado? Pois é, o Speed Racer, acho que foi o meu primeiro, um dos primeiros, né, heróis da minha infância. Eu lembro de acompanhar no Capitão Asa, acompanho várias reprises, né? Eu sou dos anos 70. E toda molecada na classe, a gente assistia Speed Racer e gostava de brincar de Speed Racer e se imaginar pilotando o Mach 5. Né? Foi um desenho que chamou muito a atenção. E aí, com o tempo, eu fui vendo outras reprises ao longo da vida, né? E a gente vai percebendo que claro, a animação ela fica datada. Mas eu imagino uma animação moderna, com aqueles ângulos, os ângulos de cena, aquilo era fantástico. Uma câmera colocada atrás do volante, o Speed dando aquelas curvas bem dramáticas, as tomadas de cena de acidentes de carro. O storyboard daquilo era fantástico. A trilha sonora, nem precisa falar, é fabulosa, uma das melhores trilhas já feitas no Japão, assim, no geral, entre anime, séries em geral, né? Então é uma série que vale a pena falar dela até hoje, porque personagens, situações, histórias, muitas qualidades técnicas, como eu falei, né, as tomadas de cena, a direção é muito boa, né, para quem consegue enxergar, né, além da mera movimentação, que é a animação, né, mas toda a estrutura da série é muito boa. Então, por isso que a gente vai conversar um pouquinho sobre o Speed Race e os assuntos, né, que orbitam a série. Exatamente. E o Nagado disse que ele é da época que passava o grande sucesso Speed Racer aqui no Brasil, né? Nós temos que destacar que realmente foi sucesso. Nós conversávamos um pouco a respeito, e até quando o Marcelo Del Greco veio aqui no canal fazer uma live, ele falou que o próprio Capitão Asa, que era o programa ali que o Nagado assistia, onde passava o Speed Racer na TV Tupi, ele dizia que a audiência explodia quando começava o Speed Racer. Então, como o Nagado já me disse, pode até confirmar, se tivesse merchandising como teve nos anos 90 para Cavaleiros aqui no Brasil, naquela época, o sucesso seria similar ou até maior. Speed Racer foi, como diz lá no blog Sushi Pop, na matéria do Speed Racer, sinônimo de desenho japonês nos anos 70 e até nos anos 80 aqui no Brasil. Não foi isso, Nagado? Sim, na época a gente nem sabia que era um desenho japonês, né? Porque aparecia créditos em inglês. No caso, Sim. é da época que uma distribuidora americana traduzia, aí o tradutor ganhava créditos do roteirista, era produtora americana que tinham comprado a série, direção também era quem tinha feito ajustes mínimos de edição, principalmente de abertura, para lançamento no mercado internacional. Então eu achava até que era um desenho americano.
A gente não tinha, né? Não era uma Sim, coisa... Como era um desenho muito urbano, então você não tinha uma identificação com a cultura japonesa. Ele já foi feito sim, pensando no público internacional. sim. É engraçado que muita gente já me perguntou, né, quando eu falo que gosto do Speed Racer, porque eu não tenho dúvida, ele é um dos meus animes favoritos de todos os tempos. As pessoas falam, ué, mas o Speed Racer é um desenho japonês? Eu falo, sim, é japonês. A única forma de você identificar é pelo olho maior dos personagens, que é uma característica, né, dos animes desde o Astro Boy. E Sim. essa empresa que o Nagado falou é a Translux, a empresa norte-americana que Ah, comprou sim, os direitos que levou o Speed. do Speed Racer. E uma coisa interessante é que eles mudaram ali a música de abertura para uma música em inglês, os caracteres em japonês sumiram. E só para ficar registrado, quando você assiste o Speed Racer na edição que veio para cá, tem a abertura em seguida, aparece aquela tela quadriculada e o título do episódio em inglês, né? Aquilo é uma adição da versão americana, porque na versão japonesa termina a abertura do Mahagogogo, que é o título no Japão, e já começa o episódio. Pode perceber que sempre que teve aquelas primeiras cenas, tem uma hora que congela a imagem no rosto de um personagem, ou no carro saltando, e fica ali Uhum. aquela música de suspense. Tan, tan, tan. Seria ali que apareceriam os caracteres em japonês com o título. Mas na versão americana ficou a imagem limpa, né? Sem o nome em japonês. Uhum. Então o título foi passado para depois da abertura com aquela imagem quadriculada. Isso é uma coisa da edição americana que chegou aqui. Só uma curiosidade aí, né? Sim, sim. Aliás, o título, né? Já entrando na parte de produção, Speed Racer é o título internacional. O título foi dado em 1968, quando a Sim, Translux levou para os Estados Unidos e de lá espalhou pelo mundo, né? O nome original é Maha Go 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 e é um trocadilho bilíngue, né? Maha, ou match, é a medida de velocidade do som, que na verdade sim, é fantasia, porque a velocidade do som é perto de 1.200 km por hora, velocidade de avião, sim, né? Mas é Maha Go Go Go. Go é o número 5 em japonês. E esse Go 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 seria avante, né? É o Match 5, sim, avante, avante. Então é um trocadilho bilíngue, né? Go também é o sim. nome do piloto, né? O Speed Racer é o Go Mifune. Isso. Por isso tem um G na camiseta dele, né? Sim, sim. Que E muita gente não entendia por quê, né? Já que aquele o nome M, dele né, é do Speed. carro, né? Mahagou. E Sim, o G de Go Mifune. sim. Quando a gente era criança, a gente não sabe nada disso. Ah, O M de Match 5, né? exatamente. Então, aí a série do Speed, né, nasceu como Maha Go 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 em 67. 67 foi um ano fabuloso para a TV japonesa. Além de Speed Racer, foi o ano também do Fantomas, do anime do Fantomas, ano da Princesa e o Cavaleiro. No Tokusatsu foi o ano do Robô Gigante, do Ultra Seven. Sim, Então teve grandes produções. Aliás, o Shadow Boy, anime também de 67. muito Então foi bom. um ano de grandes produções, grandes obras. O Esper, pouca gente lembra, né, mas tem matéria lá no Sushi Pop, também é 67. Então foi uma época muito criativa. O Maha Go Go Go, ele nasceu como Pilot Ace, o As piloto, piloto As, né, o As piloto, em mangá em 66, que é um trabalho do Tatsuo Yoshida. Isso. Tatsuo Yoshida foi um dos fundadores da Tatsunoko Production. Foi um dos principais estúdios de animação do Japão. Tatsunoko, ela foi fundada por 3 irmãos. O Tatsuo Yoshida, Kenji Yoshida e Toyoharu Yoshida. O Toyoharu, ele assinava como Ipei Kuri. Sim. Não sei, por algum motivo ele quis ter um nome artístico, né? Uhum. E o Tatsuo Yoshida foi a grande força criativa. Todos eles eram diretores. E ele Sim. criou o Go e o Mahago para histórias de aventura. O Speed Racer ele tem um lado que a gente chama de sports mangá.
que são os mangás focados na história de um atleta, que ele quer chegar ao topo, né? Ser o número 1 da sua categoria. Ainda que muita gente defenda que automobilismo é competição, não é esporte. Mas, enfim, né? Sim. É uma coisa focada no desenvolvimento do atleta, do competidor, né? Só que o Speed Racer ele é muito mais do que um título do esportes mangá. Porque o foco não são nas corridas. Algumas corridas, sim. Sim. Mas tem muito lado de aventura, né? Ação, espionagem. O Speed Racer ele se envolve em várias missões para ajudar lá um comissário de polícia. Ele se Sim. envolve em muitas batalhas mesmo, né? Onde o carro dele acaba sendo muito útil como uma potência, né? O carro tinha vários equipamentos especiais, né? Sim. Eu só queria retroceder um pouco antes do falar do Speed mesmo e falar um pouco desse negócio de corrida, né? Uhum. Que estava ficando popular no Japão. O Japão gostava de corridas de carro, que é uma coisa que vem dos americanos, né? Teve aquela corrida famosa, 500 milhas de Indianápolis, vem de 1911, dos Olha primeiros só. começo da indústria automobilística. O americano já queria correr e apostar corrida Sim. com carros. A Fórmula 1 ela surgiu nos anos 50. Olha. Carros lá naquela época, sem segurança nenhuma, já metiam mais de 200 quilômetros por hora, né? Então era a época do pessoal realmente destemido. Não que os de hoje não sejam, claro. Sim, sim. Imagina, hoje em dia corre a mais de 350 por hora. Mas É imagina bastante naquela época coisa. sem equipamento de segurança. É. Estava vendo um documentário sobre os pilotos, a proteção e o treinamento especial que eles têm no pescoço, por causa da força de gravidade que eles têm que suportar. Principalmente quando o carro pega uma reta e depois vai fazer uma curva. Naquela época não tinha nada disso. O cara, a força da aceleração, a resistência do vento, o cara aguentava ali, ó, sozinho, né? Então era uma época É mesmo. muito, muito destemida. Isso aí da indústria americana, nos anos 60, surgiu uma linha de carros de competição chamada Chaparral. Chaparral era um nome de um pássaro que vive nos desertos americanos, que na verdade é o Papaléguas, daquele antigo desenho da Warner, né? O Bip Sim. Bip. É. Ele é um chaparral. Chaparral, a fábrica de carros era um trocadilho com o nome dos sócios, que era o Sharp Sim. and Hall, Sharp com SH, né? Sharp and Ah, Hall, aí eles fizeram um trocadilho, vamos fazer Chaparral para sonoridade lembrar o nome dos sócios. E eram carros muito bonitos. Isso aí começou em 62. Essa empresa existiu por cerca de 20 anos. Eles saíram da área começo dos anos 80. Só que nos anos sim. 60 e 70, foi uma marca famosíssima, né? Tanto que tem o design dos carros de corrida da Chaparral, eles influenciaram o Tatsuya Yoshida para criar o Max-5 e os demais carros. Sim. Tem até um modelo que vai aparecer aqui na tela, que é basicamente o carro do Corredor X, que é um dos modelos dos carros Chaparral. E eram carros muito Legal. bonitos. Tinha aqueles de cabine inteiriça e aqueles tipo Sport, que o vidro é baixo, né? Sim. E aquilo acabou influenciando muito. E assim, no geral, o público japonês gosta muito de corrida, né? Saltando um pouco mais no tempo, apesar disso, apesar de ser apaixonado por automobilismo, o primeiro piloto japonês regular na Fórmula 1 foi o Satoru Nakajima, final dos anos 80. Ele teve uma Aham. carreira breve. Ele não era, na verdade, um grande piloto. Ele tinha um grande patrocínio, que era a Honda, os motores Honda, né? Que Sim. queriam um piloto japonês. Depois ele se tornaria até piloto de testes da Honda.
mas a Honda emplacou, bancou ele em equipes, né? Ele não chegou a Uhum. vencer nenhuma corrida na carreira dele. Mas, assim, ganhou até boneco, ganhou até estatueta, né? Porque ele é o astro Sim. local. E é público e notório que o público japonês é apaixonado pelo Ayrton Senna. Qualquer um pode Ah, procurar quando o Senna morreu, como a imprensa japonesa noticiou, né? O Ayrton Senna ele encarnava aquele espírito shonen, né? O cara que exatamente. é orientado para a vitória, muito esforço, e tem até o caso do final da conquista do tricampeonato, que ele deixou o companheiro de equipe vencer a corrida, o Gerhard Berger, porque o segundo lugar já ia dar garantia ao título para ele. Quando ele viu que não tinha como perder, ele deixou o Berger passar, porque ao longo do ano o Berger tinha sido o apoio dele nas corridas. Então tem Sim, aquele lance de amizade, né? Então a vida do Senna é uma história, uma saga bem ao gosto do público japonês. Infelizmente com um sim. desfecho trágico, mas o que criou É, também a aura de herói. E o Senna chegou a falar em entrevistas que ele gostava muito de Speed Racer. Então, olha assim, lá. que foi uma. O Speed Racer foi uma influência decisiva para ele quando criança ele vibrava. Ele falou, pô, uau, eu Sim, quero fazer isso quando eu crescer. Então, é bem interessante, porque o Speed Racer se tornou uma força cultural. Né? sim, O Speed ele fez sucesso no Japão quando foi lançado. Fez um bom sucesso. Além do mangá oficial, né, do Tatsu Yoshida, que saiu aqui pela New Conrad, Pop. pela New Conrad, Pop. sim, A Conrad completo, lançou né? uma parte, né? A Conrad Isso, lançou em completa, a New Pop 2002, por lançou aí. uma parte. Isso, exatamente. Então foi bem um personagem bem popular. Sim, A Tatsunoko, o Speed foi a segunda série da Tatsunoko. Né? A sim, Tatsunoko, a primeira foi o As do Espaço, que passou no Brasil também. é verdade. E que acho que passou por pouco tempo, porque era um desenho preto e branco. Ah, é mesmo. Aliás, o As do Espaço, vocês podem procurar, Space Ace, de 65, é a cara do Gorducho. É Você mesmo, não imagina tinha o notado. Gorducho com um uniforme espacial de super-herói, é o As do Espaço. Então você reconhece o traço do Tatsu Yoshida. Assim como o Speed Racer é a base do Judoka, que seria feito depois, né? O Sankurenai. Inclusive, o próprio inspetor de polícia aparece no Judoka, né? Eu imagino, na minha cabeça era o mesmo inspetor. Eu não lembro se tinha nome diferenciado. É, acho que não. Mas parece ser o mesmo personagem. Eu achava engraçado. Olha, e eu ficava esperando se um dia eles iam se encontrar. É, tinha tudo pra isso, da Acho, mesma produtora, acho né? que todo moleque esperava, né? Assim como, Sim, imagina, crossover, né? A gente era sim, criança, a gente vibrava quando tinha o Shazam e a Isis, o Besouro Verde e o Batman, ou sim, Ultraman e Ultra Seven, né? sim. Mas esse crossover Speed Racer e Judoka acabou nunca acontecendo. Mas Infelizmente. então, pois é. E a Tatsunoko faria muita coisa ao longo da sua história. O Pinóquio, a versão do Pinóquio, a versão aterrorizante, né, do Pinóquio. Sim. Guzula, que depois foi Gatchaman. rebatizado como Binsky. Gatchaman, que é um dos maiores sucessos do estúdio. Abelhinha Hutt. Gênio Maluco. O Gênio Maluco também, que é o Hakushon. Hakushon, o nome original dele. Sim. Macross, né? O Robotech Macross. Também É. Tatsunoko. Zillion. Zillion. Shurato é da Shurato é da Tatsunoko. Tatsunoko também, Shurato né? é. Sim, Então, muita coisa, né? E eles, como sim. estúdio de produção, a Tatsunoko colaborou até com Evangelion, Olha como aí. um estúdio de animação parceiro. Né? Então Legal. é. Nossa, e pensar que quando eu estive no Japão, eu passei em frente ao prédio da Tatsunoko.
Ei, olha só, É, quem não queria, um dos hein? lugares que a gente foi visitar lá no intercâmbio era uma universidade. Na rua, na mesma rua da Tatsunoko, eu olhei o prédio e falei, não acredito. E tava lá, Tatsunoko Pro, com o símbolo do cavalo marinho. Eu Olha, tirei uma foto lá na frente, né? Ah, caramba, não posso. não Então pode aí perder não essa deu. oportunidade. É, foi o. Posso falar que eu estive na frente do prédio, né? Que Ah, sim, foi preservado historicamente até. Você que vê, eu legal. reconheci, eu fui lá em 2008, tava igualzinho nas fotos dos anos 70. Falei, nossa, mas tá igualzinho o prédio. Eles fazem Fez questão tanta de coisa. não modificar, né? Que ótimo. É, mas um baita estúdio, né? E Fez muita coisa legal, né? sim, sim. Eu diria que na primeira Vários dos. grande fase, eu acho que na primeira grande fase do anime no Brasil, Tatsunoko acho que foi o que mais marcou. Com Speed Racer puxando, mas Sim. também o Ar do Espaço, o Guzula, né? Então, depois um período mais intermediário com o Robotech, que passava na Globo, o Zillion também. Então, estúdio dos mais importantes, né? Mas então, aí chegamos no Speed Racer, no Maha Go Go Go. As histórias que a gente gostava, né? Tinha as corridas pelo mundo, né? Tinha um lance assim de viagem, né? Viagens pelo mundo. E para mim, a corrida que mais marcou, aquela sequência de episódios que quando eu via, eu não marcava a brincadeira, se eu tinha que chegar correndo, se tava, era a corrida alpina, a sequência da corrida alpina. Isso aí era em 3 partes, era a minha sequência favorita, mas tem vários episódios fabulosos. Qual que era o seu, Bruno, que gostava mais? Ou o arco, ou o episódio que gostava mais? Opa. Olha, tem vários que eu gosto bastante, né? Aquele que o rapaz era um. Ele já não podia mais andar e ele colocou a irmã dele, a Lily, para se disfarçar de uma pilota ali que ia prejudicar os demais, porque ele queria vingar a morte do pai dele, né? Que era o Flash. E tinha sua irmã Lily. E o Speed Racer acaba ajudando a Lily, né? Porque ela não queria se envolver nesses crimes que o irmão dela estava planejando. Ah, eu E no lembro, nossa. final, o Flash acaba morrendo num acidente de helicóptero, né? Então esse episódio aí me Sim, marcou bastante. É, isso é um episódio bem forte. dentre os que eu gosto também tem, sim, tem aquele o Met 5 versus Met 5 que fizeram um falso Met 5 para incriminar o Speed também. E o falso voava, não é isso? Exatamente. Os mais marcantes. Então tem vários que eu gosto, né? Tem vários. Uhum, E eu acho que uhum. o primeiro episódio também é muito bom como apresentação da série, porque ele já mostra tudo que vai ter no Speed Racer. É o Speed tentando ser o maior piloto do mundo, o pai dele não deixando, e com aqueles capangas na moto, o Speed e o pai dele já saem no soco com aquele pessoal, mostra que vai ter muita ação, investigação. Então acho que os dois episódios de abertura são muito bons também. Tem vários, né? Aliás, Difícil falar algum que a gente aliás, não gosta. o elenco de personagens era ótimo. Eu adorava quando o Pops Racer saía no braço. Que ele era um velho gordinho bom Sim, de briga. Ele saía na porrada com quem viesse, né? A Trixie também, a Trixie lutava. exatamente. A Trixie lutava, Sim. atirava com metralhadora, pilotava helicóptero. Não lá pra Tava, ser a mocinha em perigo, não. Era muito legal. ajudava no helicóptero, eu gostava muito disso. Sim. E tinha o Gorducho, sempre naquele porta-malas. Eu pensava, para que um carro de corrida precisa de porta-malas, caramba? Carro esporte. Sim, Sim. levando sempre o Zequinha, que também foi chamado de Xinxin. E uma curiosidade da dublagem, né? Da última dublagem, que é a da Syncrovídeo, que virou a dublagem Hum, oficial desde 96 para cá, que nos primeiros episódios dublaram ele com o nome de Xinxin, chamavam o macaco de Xinxin, né? Que é o nome original, e depois foi uhum. mudado para Zequinha. Mas nos primeiros estão chamando de Xinxin mesmo. Bem interessante isso, né? Tinha também o Spark, o mecânico, que
é um personagem que ele... É um personagem de apoio, né? Mas tem um episódio muito marcante que ele pede pro Speed não competir, porque ia ser muito perigoso. O Speed bate Sim, nele. E nessa hora sim. você fica com raiva do Speed. Speed, seu A- bosta, ele tá a- preocupado com você. Não, todo aquele núcleo familiar lá era muito engraçado. Né? É um personagem todos muito carismáticos. exatamente. Agora, o personagem, pelo menos no meu caso, né, e de vários colegas, todo moleque gostava demais era o Corredor X. Corredor X, quando ele aparecia, Ah, sim. era Corre- o herói coadjuvante que chega para roubar a cena. Eu achava o carro dele mais bonito até. Mais bonito. Ele é o que é mais calcado nos carros da Chaparral. Se você for parar para pensar, é engraçado, né? Que ele entrava em competições sem ninguém saber o nome dele, de onde vinha, sem equipe, nada, né? Quase um corredor Verdade. fantasma que ele aparecia, né? Ninguém sabe de onde ele veio, ninguém sabe quem ele é. Mas peraí, tá competindo ali. São coisas que quando a gente é criança Exatamente. a gente não liga, né? A gente não liga quando é criança. Sim. Mas é. E é legal que o narrador, sempre que ele aparece, fala que ele, na verdade, é o irmão mais velho, Rex de Speed, que fugiu de casa há algum tempo. Toda vez tem que falar desse jeito, né? Para não É, esquecer desse é. detalhe. Muito legal. Sim. O personagem estava sempre ali para ajudar. E uma cena que marcou muito no Speed, é na conclusão da corrida alpina, quando os carros se Sim. acidentam. O Speed bateu a cabeça e ficou cego. O corredor X falou que não estava sentindo bem as pernas. E ele não podia mais dirigir, só que o Speed podia dirigir. E aí, na verdade, o corredor X estava mentindo. Ele queria que o Speed dirigisse e ele foi orientando o Speed no caminho. Até o Speed falou, formamos uma boa dupla, né? Com o corredor X dando todas as orientações para ele dirigir, só que o Speed dirigindo, né, sem enxergar com as orientações do corredor X. E aí no final, quando ele vence, alguém precisa ajudar o corredor X a sair do carro. E aí que descobriu que ele saiu andando sozinho, né? É o tipo de coisa que Exatamente. basicamente só um irmão faria, né? Sim. Mas tem vários episódios que ele tá lá mais para salvar o Speed, ver se tá tudo bem com ele, né? Do que Sim. propriamente querendo, né? Até porque ele não era um corredor profissional, mas na verdade ele era um agente secreto, né? Ele Sim. colaborava com... Eu não lembro se falava Interpol ou alguma coisa assim. Falava, acho que era Interpol mesmo, se eu não me engano. É, ele era um agente, então ele estava sempre envolvido com alguma organização criminosa que ele tinha que combater, né? Como aquele É, a equipe dos assassinos. sim. Então era um personagem que, na verdade, hoje em dia, ele ganharia especiais de vídeo solo, alguma Ah, é. minissérie spin-off. Né? Que naquela época essas Sim. coisas não existiam, né? Você fazia uma, duas Sim. temporadas, lotes de episódio e acabou, vamos fazer outra coisa. Mas É. hoje em dia, com certeza, ele teria spin-off. E uma coisa que eu sempre achei legal nele é que, além dele ser esse agente secreto, ele tinha por objetivo fazer do Speed ser o melhor piloto do mundo, né? Porque ele no Sim. passado teve problemas com o pai deles, né? O Pops Racer, que no Japão é Daisuke Mifune, Uhum. porque o pai não queria que ele fosse piloto, porque é muito perigoso. Então ele É, foge de casa, se e quando torna um ele, agente secreto. Sim? não, e quando ele foi piloto, ele sofreu um acidente grave, destruiu o carro, né? E Sim. ele saiu ileso, mas o Pops chamou ele de irresponsável, descuidado e irresponsável, e ele falou que o carro que era ruim. E aí ele fugiu de casa, né? Sim. Então, acho interessante que o que aconteceu com ele, ele não queria que acontecesse com o Speed. Ele queria sim fazer do Speed, o irmão dele,
o maior piloto do mundo, né? Sendo que muitas vezes a gente via que o Corredor X era mais habilidoso que ele, mas ele queria fazer com que o Speed chegasse ao topo, né? Como a gente disse, né? Que é um shonen, né? É superação em A, cima de superação o tempo todo. é, você vê, a própria corrida alpina mostra isso aí. Quando tinha aquela área, né, de terreno rochoso com vários desabamentos, o Gorducho ele vai espionar a equipe alpina, e aí tem o lance das asinhas, que ajudam o carro a saltar melhor, a planar, enfim, né, a dar mais aerodinâmica, né, naquele terreno cheio de desabamentos. Aí o Pops ele adapta o mesmo tipo de equipamento para o Match 5. Sim. O Corredor X passa pelos mesmos lugares sem nenhum adicional, no braço. Né? Ou Exatamente. seja, ele era mais que a equipe acrobática. Mais que a equipe acrobática. Ele levou no braço lá a corrida alpina. Exatamente. Teria sido o vencedor. Então, por isso que esse arco se torna, de uma forma indiscutível, um dos principais da série do Speed Racer, né? Porque são 3 episódios, uma das corridas mais perigosas que o Speed enfrentou. Tem essa parte aí do Corredor X mostrando sua habilidade, depois ajudando o Speed a se superar mesmo sem enxergar. E uma conexão com o episódio 50, que é o antepenúltimo da série, que para muitos poderia ter sido o último, porque é ali que o Speed dá aquela indagada se o Rex realmente é o irmão mais velho dele que fugiu de casa. A equipe acrobática volta no episódio 50, sendo que esse arco começa no episódio 9, para se vingar. Então, esse episódio é muito especial na série. Tá ali no começo e no final, esses mesmos personagens, a equipe acrobática, então é um dos melhores, com certeza marcou muito. O principal piloto era o Snake, que chegou a ser dublado como Cobra, né? O principal piloto da equipe acrobática. E o líder deles era o Capitão Terror. Sim. Eu achei uma pena que a equipe acrobática apareceu em tão poucos episódios. Aquilo era muito, muito sombrio, muito estiloso, Sim. né? É uma coisa de... Uma pena. E quando ele fala que vai se vingar porque o Speed derrotou a equipe acrobática e tal. Pô, aquilo é sensacional. É para moleque da época pular assim, era eletrizante mesmo. Isso é das melhores lembranças de infância. Né? E a trilha sonora, aí não tem como não associar. Né? Realmente das coisas mais marcantes daquela época. Coleção em DVD. Depois, se você quiser mostrar os DVDs que foram lançados. Sim. Vou mostrar aqui alguns colecionáveis. Antes dos DVDs, mostrar uma raridade que eu tenho aqui, que é a fita VHS do Speed Racer, lançada nos anos 80 aqui no Brasil. E essa fita, ela não tem a dublagem que passava na Record. Ela é uma dublagem exclusiva para VHS. A dublagem da Tupi, da Record, era aquela da Telecine, que se perdeu, onde o Speed era dublado pelo Cleonir dos Santos, aquele mesmo dublador que fez o Karate Kid, né? O Daniel San, na dublagem dos anos 80, e também o Joe, que é o protagonista do Pirata do Espaço. Então, ele era a voz do Speed, o Cleonir ficou muito, muito marcado. Sim? Eu achava essa voz sensacional. Sim, feita para heróis, né? Protagonistas. Feita para heróis, sim. Ele era foi a segunda e melhor voz do Domon, da Patrulha Estelar, na fase 3. Exato. Que falamos na live especial, né? Do Patrulha Estelar, procurem aí no canal. Sim, e descobrimos quem foi o primeiro dublador também, o Nelson Batista. Tem até um videozinho para vocês verem lá. Então, e essa fita foi dublada, primeiro distribuída pela FJ Lucas, no Brasil, e dublado no estúdio S&C São Paulo, que era o estúdio do Carlos Seidel, né? O S é de Seidel e o C de Coelho. Seidel e Coelho. E aqui nós temos o Speed Racer dublado pelo Orlando Vigiani, que é a voz do Júpiter, do Cybercop,
é a voz do Marty McFly, primeira dublagem da BKS do De Volta para o Futuro, né? E eu achei que a voz do Orlando Vigiani casou também perfeitamente com o Speed. Ele também tem esse estilo de voz de protagonistas, né? O Cleonir era um Uhum. dublador do Rio de Janeiro e o Vigiani é dublador paulista. Então eu lembro quando eu aluguei essa fita aqui numa locadora perto de casa, pela primeira vez ali no primeira metade dos anos 2000, porque eu conheci o Speed Racer na segunda metade dos anos 90, na Record, quando voltou a passar, já com a dublagem não, é da Syncrovídeo, exatamente, que é aquela do Cartoon Network até os dias de hoje, né? Já que a dublagem original se perdeu. E eu aluguei porque eu tinha saudade de assistir, tinha parado de passar na Record. Desde que eu comecei a assistir na Record, já se tornou um dos meus animes favoritos de todos os tempos. E quando eu achei essa fita, eu aluguei, fiquei feliz. Só que aí eu vi que a dublagem estava diferente. E o meu pai também gosta de Speed Racer, assistia na infância, ele assistiu comigo e falou: tem umas coisas aí meio diferentes, inclusive nomes. O pai do Speed aqui nessa dublagem não foi chamado de Pops Racer, mas sim de Mario Racer. Colocaram o nome de Mario. E o Mário, por causa do carro, bigode. vai saber, acho que sim, né? E o carro aqui não estava sendo chamado de Match 5, mas sim Mark 5. Aí meu pai falou, mas quando eu assisti era Match 5. Falei, é verdade. Mas enfim, tirando esses detalhes, aí o macaco aqui não é Zequinha, é Zezinho, tá? Mas tirando esses detalhes, a dublagem é sensacional, as vozes casam muito bem, né? O Vigiane como Speed, a Neuza Azevedo como Trixie, que a Neuza fez a Change Mermaid. Temos o Eduardo Camarão como Spark, ele é a voz do Machine Man. O Mario, ou Pops Racer, tem a voz do pai da Punk, né? O Mário Jorge Montini. Então, muitas vozes clássicas. Altera. O Gorducho, aqui tem a voz da Márcia Gomes, que também é a Tia de Fênix. Então, várias vozes clássicas que casaram muito bem. Então, eu dizendo que aluguei essa fita, fiquei feliz. Até que chegou uma época que essa locadora do lado da minha casa começou a desfazer do seu acervo, porque o que pegava só era DVD, né? Fita VHS ninguém queria mais. E o dono começou a vender as fitas a preço de banana, R$ 1, R$ 2. Eu falei, tá vendendo as fitas? Eu vou lá perguntar se o dia que ele colocar do Speed para vender, se ele não segura para mim, né? A hora que eu cheguei no balcão pro rapaz, ele falou, qual fita que você quer? Eu falei, a do Speed Racer, aquela ali, ó. Quando você for vender, você me avisa? Falou, deixa eu olhar essa fita aqui. Ele olhou, olhou. Leva aí, vai, R$ 2. Imagina a felicidade, hein? Aí eu tenho até Sensacional. hoje. Paguei R$ 2 nessa fita original, que eu não desfaço por nada. Speed É, Racer, né? Desde os anos 90 se tornou um dos meus animes favoritos. E eu acho isso é engraçado que, como eu relíquia. sou da geração 90, sim, Uhum. relíquia, os meus amigos de escola, eles já gostavam de animes, né? Cavaleiros, Dragon Ball, que são muito bons, claro, e eu também gosto. Mas quando eu falava para eles que eu gostava também do Speed Racer, que era uma coisa bem antiga, né? Eles olhavam assim para mim, você gosta daquilo? Eu falava, eu gosto. Para mim é um dos melhores desenhos japoneses. O pessoal dava risada, falava que não tinha nada a ver, mas é aquilo, né? Às vezes as pessoas olham um traço antigo e começam já a julgar o desenho. Mas Sim. não é por aí, tem que julgar pelo roteiro, né? Para mim, o Speed é melhor que muito anime aí que o pessoal gosta hoje. Não falando mal das séries, né? Mas para mim, Não, mas é um dos é melhores, com melhor mesmo. certeza. É melhor que muita coisa que foi feita Sim, depois. É engraçado que essa época aí que você falou, anos 90, foi uma época em que a MTV resgatou o Speed Racer. A MTV, durante um tempo, exibiu o Speed Racer legendado, a versão americana, né? Mas legendado em português, e passava meia-noite. sim. E eu ficava ali acordado esperando Olha para que ver horário Speed legal, hein? Racer. Então você assistia lá os programas da MTV, os VJs comentavam, e foi um momento cult. Eu lembro de ter visto matéria na Folha de São Paulo, e gente dando depoimento. Assim, o pessoal estava alucinado, porque era uma outra faixa de público, já não era para criança, era pro roqueiro nostálgico, né? Imagina, passava ali Sim, na programação da MTV, né? sim. E aquilo ali já, já, já era uma Muito outra legal. fase do Speed Racer, sendo Muito bom mesmo. nostalgia, né?
Sendo nostálgico. Eu lembro o pessoal lá comentando, falando que era o desenho da infância e da alegria de estar podendo reassistir, ver como era legal, né? Aquelas histórias tal. Sim, Foi bem interessante, eu porque era imagino. novidade. Na época em que só havia a TV aberta, era difícil desenho animado passar de noite. Passar meia-noite, então, era Sim, impensável. É impensável. E passava. verdade. Speed Eu imagino. Racer fez Imagina a isso. sua alegria ao rever o Speed. É, às Pode vezes eu falar. estava fora o dia inteiro. Eu ia ter tempo para ver, tipo, chegar em casa, tomar banho, jantar. À meia-noite estava ligando para ver Speed Racer na MTV. Eu Mesmo faria que o a MTV mesmo. não pegasse muito bem lá em casa, né? Mas Sim, era diferente, porque, como eu falei, era época de. Só existia TV aberta. Então, desenho sim, animado era só de manhã, de tarde, comecinho da noite no máximo. Meia-noite, impensável. exatamente. Deve ter sido a mesma alegria que você teve quando eu revi o Cybercop que eu vi na manchete, quando passou ali Hum. no ano 2000, por aí na CNT. Quando eu estava passando os canais e vi o Júpiter na tela, eu falei, nossa, Cybercop de novo, eu tive uma surpresa grande, né? Imagino ter sido a Uhum. mesma reação quando o Speed voltou. Mas Ah, seguindo na sim. coleção, temos aqui também a coleção completa que saiu pela California Filmes aí nos anos 2000, ó, volume 1, 11 episódios. São 5 volumes, tá? O volume 2, Ah, saiu completo. que Em VHS tem. não tinha saído completo, né? Não, VHS saiu por algumas distribuidoras, sempre com 2 a 4 episódios. Como essa fita que eu Sim. mostrei do carro Eu Mamute, lembro que tem quatro nunca. episódios, né? Do carro Mamute eu aluguei em VHS, isso eu lembro direitinho. Ah, então devia ser essa mesma fita, assim, né? Dessa mesma edição. Vinha o carro Mamute, que são 2 partes, e 2 partes do motor secreto, aquele episódio do modelo T, que é muito interessante Uhum. também. Então, mas em DVD saíram várias edições por empresas pequenas, com dublagens diferentes, mas a definitiva é essa da California Filmes. Volume 1, 2, 3, 4 e 5. Todos os 52 episódios. Não tem muito material Ah, bônus, tá. mas vale a pena porque é original e a série completa. E na época do lançamento, não saiu só avulso assim, não. Saiu também completo com uma lata que vinha um boné do Speed Racer. Uma Legal. lata nos moldes dos dois. E eu, aqui não tá separado, mas na coleção eu tenho mais algumas edições. Por exemplo, uma da capa cinza, que tem o Speed Racer de perfil, que tem uma dublagem feita no Estúdio Gabia. E ali a gente vê o Speed com a voz do Wendel Bezerra, o Goku, o Bob Esponja, Olha Rio só. Kendo, né? Ficou bem Uhum. interessante também, né? Já essa versão Eu não definitiva é a sabia que ele dublagem da tinha feito Record, Speed. Cartoon Network. Sim, Eu não sabia que ele tinha feito Speed também. fez. É Inclusive é o bem. episódio do carro Mamute também, né? Que tá ali, mais um que acho que, se eu não me engano, o Homem que Odeia Carros. É a voz do Wendel Bezerra. E Tá. teve mais uma fita VHS lançada nos anos 90, não foi pela FJ Lucas, foi uma outra distribuidora que teve uma dublagem também na Dubla Vídeo. E ali o Speed foi dublado pelo Tata Guarnieri. Samurai X, o Metalder, Jack Chan, né? Então o Speed teve várias vozes aqui no Brasil, né? E também lembrando que antes da Tupi, o Speed tinha passado nos anos 60 no Brasil com a edição que veio da América Latina, com o nome Capitão Meteoro. Só que essa dublagem aí ninguém vai achar mesmo, né? Passou por um período muito curto e já nos anos Uhum. 70 veio com a edição Speed Racer, já com a dublagem da Telecine, com o Cleonir dos Santos na voz do Speed. Então, Speed e dublagem tem muito assunto para a gente falar, né? Passou por vários Sim. estúdios. E eu Sim, queria puxar um outro ramo aí desse assunto. Tava falando que a Translux distribuiu o Speed na América Latina, né? sim, no Ocidente em geral, né? Sim, sim. Capitão Meteoro na Argentina, ele teve uma versão em quadrinhos que saiu no Brasil. A Ah, sim, Editora Abril,
metade para o final, segunda metade dos anos 70, lançou uma revista do Speed Racer que era até um almanaque, acho que era mais de 100 páginas. Que legal, hein? E era material feito na Argentina. Isso aí eu vim saber bem depois, né? Mas Sim. aliás, vários quadrinhos do Speed Racer foram lançados no Brasil. Eu sei que nos Ah, anos sim. 90, na esteira de um dos remakes feitos nos Estados Unidos, teve um que a editora Scala publicou também. As novas aventuras de Speed Racer. Isso. Que eu achava, o desenho eu achava ruim esse aí. O quadrinho Sim. também não é grande coisa, né? Tem uma outra versão que saiu pela Panini, essa aí bem produzida, que é um desenhista de ascendência chinesa, se não me engano. Que aí já não era pós-Image, né? Então era uma arte bem arrojada, colorização e tal. Isso aí saiu pela Panini. Sim. Mas teve várias versões em quadrinhos. Mas eu lembro que essa aí da versão argentina que saiu pela Editora Abril era bem legal. E eu achava engraçado uma coisa. Tinha que seguir aquele. Claro, era formatinho, né? Dos gibis da Abril, mas tinha até aquela tradição que era dos gibis infantis, de na última página ter uma tirinha vertical de piada. Que legal, hein? Do Muito lado, bom. na última página, de um lado era o expediente, na Turma da Mônica talvez seja assim até hoje, não sei. E do lado esquerdo, uma tirinha vertical de piada. Até isso tinha o Speed Racer. Eu achava Interessante, né? legal, eu achava legal. Sim, E o desenho era bem fiel. O verdade. desenho foi bem fiel, foi feito assim, na onda do sucesso do Speed Racer na Argentina e foi desenhado de maneira muito competente. A Argentina tem uma tradição de quadrinhos bem forte também, para quem não sabe. Então eles produziram. Sim, Eu acho que foi uma das melhores versões do Speed Racer. Pelo menos em termos de arte. As histórias eu realmente não vou lembrar, porque eu era muito pequeno. sim. Mas eu lembro que o Mas era bem desenho, legal. depois procurando na internet, você via pelas capas, o traço é bem fiel mesmo É. ao E original. quem tem essas edições ainda vendendo em sites aí de venda, é um valor bem alto, viu? Eu já pesquisei aí, é bem salgado, porque é raridade, né? Tá. Não, o da Scala eu devo ter ainda a edição número 1 guardada, mas eu guardei só por ser Speed Racer. Aquele Eu material, tenho a 2. aquele material eu achava meio sofrível, né? Sim, por ser Speed a gente guarda, né? Mas não, mas vale pela curiosidade para mostrar a força do personagem. Eu lembro que Claro. nos anos 90, acho que foi em 98, que veio para o Brasil no Cartoon a versão moderna do Speed Racer. Ah, Eu sim. achava engraçado que nessa versão eles traduziram a música. Então ficava cantando lá o Go Speed Racer, Go, vai Speed Racer, vai. Eu achava aquilo horroroso. Mas assim, o desenho em si era muito legal. Eu acho que eles deram uma Sim. boa atualizada no design. Todos eles ficaram com um design bem descolado, bem legal. Né? É, O, o, do Pops ao Corredor X, todos. O Corredor X ficou com uma sim. aura meio de super-herói. Uma capa, um jeitão mais misterioso, né? Ficou bem Exatamente. estiloso. Na Só minha que eu não consegui opinião, acompanhar. Né? esse foi o único desenho fora do original que ficou bom. O resto das adaptações eu não gosto de nada, nem do filme, nem das demais versões em desenho. Só esse aí que ficou bom. Fora o original, que é sensacional, né? Isso aí deu pra ver que a Tatsunoko fez para comemorar o aniversário do desenho. Fez em 97. Chegou aqui no ano seguinte. É Sim, muito bem produzido. verdade. Produção, design. Não foi uma reinvenção. Eles refizeram, só que atualizando o design, atualizando algumas caracterizações. Esse aí ficou muito bonito. Ficou muito bonito Sim, mesmo. concordo. E eu diria que os anos 90 foi a época que eu conheci o Speed, né? Foi também uma década muito importante para a franquia, o desenho em geral, porque passou na MTV 93, esse sucesso fez com que surgissem publicações, novos desenhos,
O Cartoon Network, em 96, trouxe a série original de volta e mandou dublar inteira, porque tinha perdido a dublagem original, né? Que é a dublagem que nós temos hoje, com o Peterson Adriano na voz do Speed. Com isso, né, nessa mesma época, foi para a Record mais uma vez, passando no programa Domingo Criança, até temos uma chamada aqui do Domingo Criança, vendo Opa. que falava os títulos dos desenhos que iam passar e destacando no final o Speed Racer. Vou até passar aqui para a gente dar uma olhadinha nessa chamada de 1999 da Record. Domingo Criança, Encanto e Magia com Peter Rabbit e a Casa de Winzy. Os maiores heróis do planeta na luta contra o mal. As novas aventuras do Zorro, Mortal Kombat, Simba, o Marujo, os novos caça-fantasmas. Ação e velocidade com Super Max 5 e o maior piloto de todos os tempos, Speed Racer. Fique ligado no Domingo Criança, a partir das 9 da manhã. Tá aí, né? Muito Falava legal, o título dos desenhos, mas o Speed foi o destaque, né? Você vê, e era um desenho com mais de 30 anos de existência e passando lado Sim. a lado com produções modernas. Exatamente. E eu lembro que nessa época que eu conheci, e de lá para cá se tornou assim um dos meus favoritos. E até hoje, não vai sair nunca desse pódio aí dos melhores animes, na minha opinião, né? Até porque ele tem Sim. histórias muito bem elaboradas, né? Muito bom. Quem nunca assistiu, eu recomendo que assista. Não vai porque, é antigo. É excelente. O desenho é muito bom. Para quem gosta de corrida, ação, investigação, é um pacote completo, né? Sim, inclusive se alguém pegar, não sei se já fizeram, por exemplo, estão pegando muita animação dos anos 80 e jogando IA para completar os frames. Então você fica uma animação mais fluida. Sim. Se fizer isso com Speed Racer, botar um filtro de cor, fizer algum tratamento de cor, assim, ninguém vai falar que foi feito lá nos anos 60. Sim. Para quem faz muita questão, eu não faço questão. Eu não faço a menor eu questão também não. disso aí. Né? Eu também assim não. como música, eu não ligo para um pouquinho de chiado. Né? Adorava. Nem eu. Eu ouviria a fita cassete de novo se tivesse onde ouvir. Né? Eu aqui em casa eu ouço LP até hoje. Pois é, eu não tenho mais toca-fitas, mas eu ouviria. Né? Sim. Também não tenho mais disco. Infelizmente, em muitas mudanças acabou sendo descartado todos os discos de vinil que eu tinha. Mas Sim. não, mas tem lugares que ainda faz disco de vinil até hoje porque é bom. Sim, com certeza. A produção do vinil. Já para a imagem, aí realmente o VHS ele tem uma deterioração grande. Tem. Mas já com um Blu-ray, né, eu acredito que no Japão tenha disponível material do Speed Racer preservado. Não, DVD certamente. Blu-ray, acredito que sim também. Talvez tenha, acredito que sim. Não, DVD com certeza. O Blu-ray eu estou tentando lembrar se eu vi algum anúncio. Eu já vi box de DVD. Blu-ray, eu tenho quase certeza que sim, mas não vou afirmar com todas as letras porque posso estar me enganando, né? Mas, com certeza, já o DVD japonês tem uma imagem excelente, né? Com certeza é bem preservado, né? Sim. E a Tatsunoko, quando lança material de série clássica, eles enchem de material novo. Sim. Enchem, desde eles encomendam ilustrações novas, contemporâneas, para capinhas, para encartes, enche de ilustrações, estudos, eles realmente capricham muito. Exatamente. Bom, essa é a última geração acho que está vendo isso aí. No Japão ainda se usa muito mídia física, mas obviamente uma hora não vai ter mercado que sustente. Por enquanto ainda tem. Sim. Eu acho que é só no Japão que se sustenta o mercado de CD, DVD, onde a mídia física ainda é muito importante. Né? Essa é tudo streaming. Mas a gente já falou isso numa live, né, lá com o Barão Von Douglas. A importância de ter
a mídia física. A exibição por streaming ela é volátil. É. Acabou o contrato, tchau, não tem mais, né? Desaparece e acabou. Exatamente. Às vezes você está assinando um serviço para ver uma determinada produção, aí de uma hora para outra aquela produção some. Sim. É por isso que a gente tem que continuar valorizando, né? Quem gosta assim, de preservar coisas antigas, igual eu coleciono DVDs, né? Emissoras que passam as séries antigas ainda, né? O Speed ainda passa na Rede Brasil e na ISTV, né? Que são emissoras aí que dão valor em materiais antigos. Então o Speed Racer está em Está em exibição algum agora. streaming? Está em algum streaming atualmente? Não. Streaming não. Só nessas Tá. duas emissoras, Rede Brasil e na ISTV. Tá. E falando ainda em emissoras, teve mais um arco ali, um período importante para o Speed no começo dos anos 2000, quando o Cartoon Network lançou um segundo canal que era voltado só para animações antigas, Hanna-Barbera, o O Boomerang. Boomerang. Sim. E tinha ali um quadro que passava aos finais de semana com maratonas de séries completas, o Boomer Action. E o Speed Racer passou ali, completinho no final de semana no Boomer Action. E eu tenho o comercial aqui também, a chamada. Vamos ver? Opa. Você é fã do Speed Racer? Você não deve participar dessa corrida. Gostaria de assistir a série inteira dele? Você deu sorte, porque vamos passar 52 episódios em ordem. Durante 5 fins de semana no Boomer Action. O especial do Speed Racer, amanhã no Boomerang do Cartoon Network. Imagina na época, hein? E que ano que foi isso mesmo? 2001, por aí, 2002, no máximo. Você vê? Por décadas, o Speed Racer tendo tratamento de mainstream, tratamento de grande atração. Né? Isso aí, por exemplo, Exatamente. o Speed, certamente, ele tem um público que ele não é otaku. O público otaku, o público que é sempre novidade. É sempre a novidade. Sim. Desenho de 10 anos atrás é velharia. Para o público otaku padrão. Né? Então, Sim. o Speed Racer ele pega um leque muito maior de público. Ou pessoas que não são Sim. ligadas em produções japonesas, mas conheceram o Speed Racer na infância ou na adolescência, então tem aquela memória afetiva. E que Sim. gostam de automobilismo, gostam de colecionar miniaturas de carros. Lá tem um material riquíssimo, né? Se você for ver os carrinhos, né, do universo do Speed Racer. Exatamente. Até porque se interessa por automobilismo, especificamente. Sim. Aí tem um material riquíssimo lá, porque é derivado do real, né? Não falei lá dos carros Chaparral. São Sim. principalmente o carro do Corredor X, que é uma variante de um modelo clássico, né? De um Chaparral clássico. Exatamente. Então acho que acaba sendo mais abrangente, dialogando com faixas de público maiores, do que simplesmente público otaku, que é sempre uma novidade, ou que é histórias mais viscerais, mais violentas, mais ousadas. Né? Sim, exatamente. Mas Tanto que o público, quando nem sabe que o Speed é japonês, fala, mas ele é um desenho de corrida, mas tem anime de corrida, de futebol, de tudo, né? Desde aquela época. Sim. Anime de esporte não é uma coisa moderna, né? Sim. E como a gente falou, as histórias são muito variadas. Né? O Speed é da época do tipo de roteiro que a gente chama de omnibus. Omnibus seria o para todos. Então ele tem o objetivo e tem a trama paralela que é o irmão dele. Sim. Só que a maioria dos episódios ou arcos podem ser vistos fora de ordem. E não tem um desenvolvimento. Ou a partir daqui o Match 5 passou por um upgrade, a partir daqui mudou o uniforme, a partir daqui morreu tal personagem de apoio. Não há uma progressão cronológica. E é uma coisa intencional.
Não Sim, é, tem desenhos da época que eles tinham uma história mais formato mais próximo de novela, né? Ou um grande arco narrativo que é o que acabou virando padrão nos animes. Mas era mais aquela sim, coisa episódica, né? O episódio termina do jeito que começou, sem nenhuma sim, alteração na estrutura da história. exatamente. Mesmo, na verdade, a maioria das séries da época tinha essa característica. O que acontece é que às vezes modificava alguma coisa, Sim, como na Princesa e o Cavaleiro. Tem um episódio que morre o Satã e a Madame Inferno. Aí eles não aparecem mais, porque eles morreram. sim, Tem alguns poucos desenvolvimentos que vão se sentindo, né? sim. Mas, no O... geral, não era uma coisa... tinha que começar e terminar no episódio, ou aquele arco de 2 episódios, ou no máximo 3, né, como a Corrida Alpina. Mas coisas Sim, autocontidas sempre, né? O que é um desafio para o escritor, para o roteirista. exatamente. O judoca também era a mesma coisa, né? Ele procurava aquele caolho a série inteira e termina Sim. que ficou uma coisa meio misteriosa no ar, né? Não teve um desfecho, Na verdade, o né? Igual Judoka o é uma série Spirit, que ficou um sem grande final. desfecho. Uhum, Sim, né? Ficou sem final, né? é. O Speed É, que Racer o... teve um final, a gente estava Pode falar. até comentando sobre isso nos bastidores, que não foi um final, foi divertido. O que eu adorava, o arco final é uma corrida pelo mundo e é uma corrida de equipe. Então é o Speed Sim. Racer e a Trixie. E eles vão mudando de. Você lembra qual que é a ordem dos veículos? Eu não lembro. Eu lembro que o Match 5 é o último. No começo era um carrinho que parecia de Fórmula 1 pequenininho. Exatamente. Eram aqueles carros, tipo um Fórmula 1 de cabine dupla, né? Uma frente e Isso, outra atrás, isso. que eram mais ou menos os Fórmula 1 daquela época, ou Sim. até um pouco mais antigo, né? Talvez, se eu for procurar os primórdios da Fórmula 1, os carros da época do Juan Manuel Fangio, que foi o primeiro grande campeão, Sim. pentacampeão, né? Eram desse tipo. Aí tinha moto com sidecar também, né? Aham. Tinha. Era lancha ou era tipo jet ski? É, era um veículo aquático. Eu não sei dizer exatamente qual era o modelo, Agora né? eu não vou lembrar, mas tinha diferentes veículos que eles iam, né? E era bem divertido, porque eles tinham que correr de um veículo para o outro, né? Tinha essa coisa de correr até o carro, correr até o próximo veículo, né? Uma Foi um grande maratona desafio, né? ali. Sim, não, aquele episódio é divertidíssimo. E Sim, você fica esperando o Match 5 aparecer, né? Que é o astro da série. E a última etapa é no Match 5. sim. E aí eles vencem e tem o lance do Corredor X, né? Que você estava lembrando? Ah, é. Que ali, como é o último episódio, né, o 52, a gente espera que vai ter um desfecho, se ele vai mesmo descobrir que ele é o Rex, o irmão dele ou não. Mas, na verdade, o episódio que mais é isso daí é o episódio anterior a esse arco, que é o episódio 50, que não é dividido em duas partes, é um episódio só, que é a corrida fraudulenta. Ali tem uma parte que o Speed questiona se o Corredor X seria o seu irmão, mas ele cai desmaiado e o Corredor X até chega a tirar a máscara e joga em cima do Speed, mas ele não vê o rosto do irmão dele e fica aquele mistério no ar. Que é aquele episódio que eu falei que tem ligação com aquele da equipe Que acrobática, o é 50. a volta da equipe acrobática, né? Isso, que eles voltam para se vingar, então tem ligação com aquele arco que é um dos mais queridos aí da série. Mas já o 51 e 52, que é o arco final, chama atenção por isso, que a competição que o Speed ganha é uma competição grandiosa ao redor do mundo, teve várias etapas, né? E quando o Speed está ali comemorando a sua vitória, a mãe dele até chora, que ele ganhou um título mundial, né? A mãe dele que até tem pouco destaque na série, né? Mas ela chora junto com o pai dele e tal.
o Rex, o Corredor X, fica olhando ele de longe, comemorando e falando em pensamento. Que o Speed desconfiava que ele fosse o irmão dele, só que ele nunca teria certeza. Então fica aquele ar de que ele continuaria apoiando de longe seu irmão, mas ele nunca saberia se realmente ele era o Rex. E eu já vi em vários blogs, textos da internet, pessoal falando que no final da série o Speed descobria que o Corredor X era o irmão, mas na verdade isso aí não acontece, né? E, e uma curiosidade Mostra ainda. confiança no antepenúltimo episódio, né? Isso, no antepenúltimo, que tem mais cara de último do que o arco final mesmo, que é divertido porque é uma corrida bem diferenciada. E uma curiosidade ainda na dublagem da versão americana, que veio como base para cá, para todo o Ocidente, é que quando termina o episódio 52, o narrador fala a mesma coisa do que o final de toda a série. Não percam o próximo episódio de Speed Racer. Quer dizer, acabou. É para você continuar assistindo Era o de último novo do episódio episódio. 1 e ficar naquele loop, né? Sem Pra parar. assistir em looping. Exatamente. Então pode Não, passar na TV direto, que ninguém vai saber que é o final. uma coisa que me ocorreu, né? Sobre esse final aí, aliás, a cena do Corredor X deixando a máscara. No meu entender, posso estar equivocado, ele estava se despedindo do Speed. Sim. Estava, né, tipo, você pode seguir em frente daqui em diante. Você é um homem, Sim. você pode. E ele tem certeza disso quando o Speed vence a corrida ao redor do mundo. Tipo, ele não vai mais ver o Corredor X, porque o Corredor X agora vai voltar a ser um agente secreto. E ele também não pode voltar para a família, porque ele é um agente secreto. Né? Ele voltar para a casa dos Racer, ele levaria perigo para a família. Na verdade, faz todo sentido mesmo. Eu acredito que é isso daí mesmo. Porque se no 50 ele joga. Tem um certo simbolismo nisso aí, dele deixar essa vida para trás, essa identidade. Eu criei essa identidade para te proteger. Agora você pode seguir sozinho. Você está pronto para seguir sozinho. Até porque ele ganhou uma competição, né? Ganhou uma competição grandiosa. Então quer dizer que ele está pronto. O Corredor X nunca teve a ambição de ser campeão. Ele estava nessa, ele criou a identidade de Corredor X para proteger, para ficar por perto e proteger o irmão. Então o ato dele jogar a máscara, tipo, você pode seguir em frente. E eu vou seguir com a minha vida. E pensando assim na mentalidade, uma mentalidade bem japonesa mesmo. Sim. Faz todo o sentido do mundo, né? Sem dúvida. Mas faltou aquele toque mais dramático, né? Mas as entrelinhas são bem fortes quanto a isso. Para mim, é o que soa para mim, né? É o que soa para mim. Não lembro de ter lido algum comentário sobre isso. Mas tem razão, faz todo sentido. Mas acho que provavelmente meio por aí, nesse sentido, né? De ter. Porque senão não faria sentido ele ter largado a máscara lá. Sim. E então, o final foi esse daí, né? O Speed ganhando, a maior competição de toda a série. Embora a corrida ali com a equipe acrobática tenha sido até um pouco mais difícil em alguns aspectos, né? Mas foi uma competição em volta do mundo, né? Na corrida alpina morre gente adoidado. Aquela monte de montanha, carro sendo soterrado, carro caindo no abismo. Isso aí. Aquela aí é. Aliás, morria piloto adoidado. A própria abertura mostra um carro bate no Mach 5, só que o carro que acaba sendo jogado fora explode. Exatamente, na abertura tem isso daí mesmo. Era um negócio bem, bem perigoso, né? Sim. E além de essas mortes de pilotos, até na abertura, o Speed Racer também é marcado por episódios bem dramáticos, igual característica da época, né? Anos 60, 70 nos animes, né? Igual aquele episódio que tem um fugitivo, tá fugindo da polícia, ele estava preso, e ele quer encontrar a sua filhinha que é cega, e ele não quer que a menina saiba que ele é o pai dela,
porque no final do episódio ele acaba morrendo e pede que os olhos dele sejam doados para a filha para ela voltar a enxergar, né? Então tem Ah, eu episódios lembro, bem sim, fortes assim, né? Homem em sim. Fuga é o nome desse episódio, né? Esse eu lembro Então, bem. o Speed tem episódios muito, muito marcantes, né? Com Tem um episódio espionagem, com tudo. que o Speed ele vai dirigir um outro carro, que ele queria Sim, experimentar a sensação de velocidade. coloca um gás no spray para a pessoa ficar com Isso, coragem. isso. É droga. Quando você é criança, você não associa a palavra dão uma droga para ele suportar a velocidade. E depois ele tem que beber muita água, ele tem muita sede, ele entra em desespero e ele tem abstinência da droga. Sim, Depois qual que é o efeito dessa abstinência? Ficar com medo da velocidade. E ele fica com medo de qualquer coisa. E aí é mesmo. o Pop senta o braço nele, arrasta ele ali e põe ele para ver um vídeo que era uma filmagem em primeira pessoa de velocidade. E ele entrava em Sim, pânico. E esse episódio é muito legal, é fantástico. E eu lembro que quando ele começa a se recompor, ele estava com medo e tal, e quando ele começa a se concentrar, começa a se recompor, vai subindo a música de um dos temas de ação da série, né? Que é quando sim, ele se livra, né, da dependência da droga. é Quando a mesmo. gente é criança, a gente não associa, mas aquilo é ele entrando em contato com drogas. É, já é uma mensagem ali que isso não é bom, né? Sim, sim. Você Até o precisa macaco, daquilo. o Zequinha foi atingido por isso também, num carrinho de kart, né? Colocaram o macaco para servir de testes, né? Com esse Sim, sim. gás. É um episódio bem interessante também, né? Sim, é coisas que vão fazendo mais sentido quando você cresce. Exatamente. Vários episódios que fazem mais sentido. É, Ou vários episódios que você percebe a profundidade depois que cresce, como esse aí do fugitivo que doa, né, os olhos para a filha. A própria conclusão da corrida alpina, o autossacrifício do Corredor X para sim, motivar o Speed, ele fingindo que estava ferido. Então, verdade. vários episódios aí. O episódio do É, Kabbalah é tem... muito legal. Ah, é mesmo. É É o mesmo. cara que ensinou o Corredor X, ele morreu num desabamento e o Corredor X assumiu a identidade dele para conduzir aquela corrida. Mas o verdadeiro já havia morrido. Episódio muito marcante também esse aí, né? Bem legal. E que vai Sim. mostrando o Speed correndo em vários tipos de pistas, de locais do mundo, né? Diferentes. É deserto, é gelo, né? Vai mostrando vários locais. É muito interessante. E tem mais um episódio também que eu acho legal, que até saiu nesses DVDs genéricos, e claro, na coleção completa, né? Que é o Aversão a Carros. Que tinha uma moça que tinha muita vontade de dirigir, pilotar, e o pai dela odiava carros, né? Por causa de acidentes e tal, e ele andava de cavalo no meio da cidade. Ele chega Ah, a travar nossa, o eu trânsito da lembro cidade no cavalo. a cena, o cavalo pulando sobre veículos, né? Subindo e pulando, né? Sim. Sobre carros. E ele com um chicote batendo nos carros lá, nervoso, querendo acabar com aquilo, né? Uhum. Sim, E é, seria basicamente um reacionário, alguém que ele quer voltar ao passado quando não existiam carros e as pessoas tinham que andar a cavalo, né? sim. Então esse episódio é bem interessante também, né? Aversão a carros. Se for Ah, sim, enumerar, tem tanto episódio bom. ele aceita carro quando eu não lembro se a menina estava doente ou se ela sofre um acidente. É, Mas somente um isso, ela carro precisava. conseguiria levar a tempo para o hospital. É E quando aí ele o Speed aceita. leva. Sim, sim. Aí ele muda, Tem né? muito episódio bom. Tem muito Ah, episódio bom. o segundo arco, que é mais focando o Corredor X mesmo, né? Porque no primeiro arco é mais o projeto do Met 5, o Speed brigando com o pai, tentando convencer para ser piloto e o pai não quer deixar. Mas o Ah, o segundo projeto é que gravado em foca. tinta invisível no vidro, né? Isso, esse é o primeiro e o Sim, segundo episódios. Já primeiro o arco. segundo arco, que é o terceiro e o quarto, foca mais no Corredor X. Tem uma hora até que o Speed Racer é resgatado por ele,
desmaiado e ele tá dormindo ali na cama que seria do corredor X, enquanto ele tá desmaiado. E quando ele vê o corredor X ali, ele tá no banheiro, tá se banhando, ele vai lá para ver se consegue ver quem é o corredor X sem a máscara. E no momento que ele vai pegar o Rex para ver que é o irmão dele, chegam ali uns capangas, o pessoal do mal, e pega o Speed e bate nele, porque o Speed estava usando a máscara de Corredor X. Pensaram que era ele e ele seria sequestrado. Aí o Speed é levado embora e o Corredor X tem que ajudar ele. Então é um arco muito legal, que é o primeiro que foca bastante no personagem do Rex, né, do Corredor X. Uhum. E só mais uma curiosidade aí do primeiro arco ainda, que são os episódios 1 e 2, da dublagem. É interessante porque foi dublado em 96 aí pela Syncrovideo, essa dublagem que a gente tem nos DVDs, que passa na TV hoje, a última dublagem, que na época o real, a moeda real era recente no Brasil, né? O plano real foi em 94. Então, o dinheiro tinha um valor bem diferente de hoje. No primeiro episódio, em vez de dublarem o dinheiro como dólar, uma coisa que não varia tanto, o, um homem lá, o dono de uma equipe, começa a oferecer dinheiro para o Pops para que o Speed se torne um piloto da sua equipe e o Pops não quer. E ele começa, eu te dou R$ 1.000 para você deixar o Speed correr, 2.000, ele vai até 5.000, como se fosse uma quantidade assim gigantesca. Hoje 5.000 Era absurdo, é né? dinheiro, mas não é tanto, né? Naquela época, 5.000 era muito, então deviam ter dublado em dólar, numa outra moeda, né? Hoje você assiste e fala, 5.000, Mais parece que são estável, né? 5 milhões, né? Então é É, tipo, interessante isso na tá dublagem. ofendendo? Tá ofendendo, é? Oferecendo Verdade. salário de estagiário. Então é muito engraçado, assim, interessante ver essa dublagem do primeiro episódio, porque 5.000 é tratado como 50.000, 500.000, né? Porque a Uhum. moeda era nova, o valor era diferente. Então, só uma Sim. curiosidade aí, né? E eu lembro que uma característica do Speed era que eles evitavam qualquer tipo de localização. Palavras, É, termos, né? Porque o sim, desenho já era meio assim. E a dublagem, isso já vinha dos Estados Unidos, deixava mais sim. genérico ainda, as cidades, os locais. É verdade. Corrida no deserto desesperado. Aonde é o deserto, né? Deve ser o Saara, É, mas não fala muito, né? é, o público japonês, obviamente, isso era se passando no Japão, porque todo mundo tem nome em japonês, né? Ah, sim, 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 Mas, com certeza. E, mas era, e mais um. Pode falar. não, eles evitavam bastante o que regionalizasse muito, que fosse muito Sim. regional. E tem mais um episódio que é interessante, que se passa ali no mundo árabe, né? Que é uma corrida para crianças. E o Gorducho tem um sósia dele lá que queria se tornar rei, ele era um príncipe. Ah, eu lembrei disso. Problema Lem- danado. Sim, não é um problema danado, porque alguém queria tomar o trono desse menino e o Gorducho acaba ficando no lugar dele enquanto ele tá preso. É um episódio bem interessante, acho que é Corrida Real o título desse arco, né? Uhum, que o Gorducho é o piloto da vez. Isso. E ele queria correr também na corrida infantil e o pai dele não deixava de novo, né? Igual fez com o Rex, fez com o Speed. E aí no finalzinho do segundo episódio desse arco aí, quando ia fechar, ele chorando lá que o pai dele não queria deixar ele correr. O pai dele, não, porque você só ia poder correr se você tivesse 8 anos, você tem 7. E na verdade era a data do aniversário dele, e pelo relógio ali, o tempo naquele país diferente, ele já teria feito 8 anos, já era o dia seguinte. E aí por isso ele conseguiu pilotar o carro. Tá. Muito legal. Esse episódio, eu estava lembrando agora com você falando. Esse é daqueles Sim, que eu não consegui ver muitas vezes, né? Tem aqueles que a gente, por sorte, até acaba vendo mais, né? sim, O que é uma coisa engraçada hoje em dia, porque como o pessoal vê tudo no streaming, não tem essa de pular episódio, né? Ou não conseguir assistir porque sim. estava em aula, ou porque estava fazendo algum curso, ou mesmo ia brincar na rua. Mas aquela época às vezes a gente perdia. Acontecia de perder muita coisa. Completo mesmo, direto, eu só vi o Speed na MTV. Até então, um dia eu vi, outro dia eu estava brincando na rua, Sim, outro dia eu gostava de assistir. Mas, obviamente,
brincava, né? Brincava na rua. Então, aí completo mesmo eu fui ver na MTV, de ponta a ponta a exibição. Eu só não lembro quanto tempo ficou no ar. Se fechou uma exibição completa só, né? Mas eu lembro que vários Sim. colegas com quem eu trabalhava falavam, também tô vendo Speed Racer. Você viu? É, Porque era MTV, era uma coisa ainda que estava no começo no Brasil, então era que legal. a minha geração toda ali assistia MTV. Para ver videoclipe mesmo. Sim. E aí É. chegou ali o Nessa Speed como época, grande novidade, né? novidade, né? Nessa época eu era muito pequeno, tinha 3 anos, né? Então não assisti na MTV, obviamente, né? Só na Ainda Record mais mesmo, no passando final dos anos meia-noite. 90. Mas eu imagino, ainda mais meia-noite, né? Eu não estava acordado e muito criança, né? Mas eu imagino o pessoal da época ali da década de 70 ficou super animado com essa exibição, né? E Ah, quando sim. passa na TV, tirando a MTV, que com certeza passou na ordem, né? Tem episódios que parece que passam mais mesmo, né? Naquelas emissoras que não seguem muito a ordem, né? Então pode ser que Uhum. tivessem episódios ali nos anos 70 que não passassem muito mesmo, né? Igual aconteceu com o Pirata do Espaço nos anos 90, passou tudo fora de ordem, né? Ah, sim, sim. Na CNT, falando do Pirata do Espaço, né, abrindo parênteses, eu Sim. raramente via na CNT Gazeta porque pegava muito mal em casa. A imagem era muito ruim. Ah, tá. Ainda não era a época da transmissão digital, então, Sim. nossa, tinha que ficar arrumando a antena, aquilo era Quando horroroso. Bombril, né? Colocando bombril na ponta da antena. Quem não viveu aquela época não sabe Sim. como era ruim arrumar a televisão, né? Então, tudo que passou na Gazeta, eu via por teimosia, eu tinha que gostar muito. Então, eu vi Savamu, vi Judoca, vi Esper, depois CNT Gazeta, eu vi Pirata do Espaço. Mas, assim, você não conseguia ver muito, viu? Então, É. dependendo do episódio, esse episódio eu quero muito assistir. Eu Então, passei isso aí por isso acontecia. com a Rede 21, aquele canal 21, né? Que passava Uhum. séries antigas, que eu queria assistir quando eu chegava da escola. Super Máquina, o Batman dos anos 60, Yu Yu Hakusho. E o sinal na minha casa era horrível. Então eu pegava aquela anteninha de pôr em cima da TV mesmo, né, igual do Chapolin Colorado, e colocava o bombril, dava um jeito, assistia mesmo um chuviscado, né? Mas É. acabava que era uma época divertida com isso também. A imagem era ruim, mas a gente tem boas memórias, né? De Ah, tentar sim. dar um jeito para assistir. Mas assim, o que via mais mesmo era TV Tupi e Record. Sim, TV Tupi, depois a TVS herdou mesma posição no canal 4, né? sim. Canal 4. Então, pelo menos a imagem era boa, né? Eu tinha mesmo um problema com o que passava na Bandeirantes. Não pegava bem. Também na Band não passava muita coisa que me interessava, né? Quando eu era criança. Ah, Então, sim. mas difícil. Alguns desenhos da Hanna-Barbera passavam lá e eu gostava muito. Só que não Ah, era sempre sim. que eu tinha paciência de ficar ali mexendo a antena, né? A É, gente tinha que tem hora que assistir é. segurando a antena, né? Olhando para a TV assim. É, verdade. E falando em TVS, nas pesquisas que eu fiz, eu descobri que o Speed passou na TVS em 1981, só no ano que o Silvio inaugurou a TVS. Só que quem, por exemplo, é igual a gente do estado de São Paulo, não vai lembrar, porque aqui não passava. Eu vi que ele era transmitido para o Rio de Janeiro. Então, passava diferente, se não me engano, era do Marco ou a Age aqui em São Paulo, e no Rio, em 1981, passava Speed Racer. Mas o pessoal aqui de São Paulo ainda assistiu o Speed, porque na mesma época o Silvio era dono da Record, era um dos sócios. Então o Speed passava para São Paulo pela Record e no Rio também passava pela TVS. Então teve uma passagem por lá também, né? Pela TVS. Então passou na Eu, TV Tupi, TVS, Record, MTV, né? Pode falar. eu lembro da Record que eles tiveram comecinho dos anos 80, teve uma programação infantil bem forte, calcada em séries japonesas.
Sim, Que é porque passava Savamu, passava Candy Candy, que é aquele desenho shoujo, né, de meninas. sim. Os tokusatsu, né, tinham um destaque bom na programação da Record. Que legal. Superman, Robô Gigante, Vingadores do Espaço. Era uma época também que a Record exibia muito longa-metragem de tokusatsu. Hum, King Kong contra Godzilla, Fuga de King Kong, os filmes do Gamera. A legal. fase antiga do Gamera passaram quase todos, a maioria passou. Latitude Zero, que é um filme de ficção científica, com efeitos do Eiji Tsuburaya, direção do Ishiro Honda. Então, a Record passava muita produção japonesa. Eu lembro, nesse conjunto de programação, de ter visto o Speed Racer também. Passava, sim. Mas, assim, as E, primeiras lembranças, inclusive, como eu falei, são da Tupi. sim. E, inclusive, na Record, a última passagem da dublagem com o Cleonir dos Santos, né? A dublagem tida como original da Telecine, Uhum. foi ali que teve a última exibição, né? Nos anos 80. Tá, E aí, como tá. sempre haviam incêndios nas emissoras, aquela coisa de perder fita, perder arquivo, na MTV teve que passar legendado. E só em 96, quando o Cartoon Network adquiriu, foi redublado por completo, que é a dublagem que a gente tem até hoje, né? Passou na Record, Cartoon Network e Boomerang. E a gente também ia falar sobre as funções que tinham no volante do Match 5, né? Ah, sim, isso aí todo moleque era alucinado, né? Pelos equipamentos do Match 5. Uma parte eu lembro de cabeça. Na Sim. época eu não lembrava, depois eu não sabia eu sabia que o botão A era O macaco macaco, né, que fazia hidráulico. ele pular. Isso. Que era para suspender, que se estava em movimento, ele saltava. Um Depois que eu barulhinho vim bem saber que era característico. o autojack, eu sabia que era o botão A. O Sim. B, o B é o que dava aquela capa de proteção para os pneus, que para ele poder Ah, subir montanha, andar no gelo, é o sim, belt tire, belt tire. sim. O C era o cortador, é o chopper. Era aquelas duas Ah, serras que isso que saía girando, né? projetavam para frente. Isso aí de cabeça. O D, o D era o escudo. A Fechar a cabine, né? fechar a Fechar cabine. a cabine. Mostra melhor aí esse modelo. Olha o Match 5 aí. É. Defender ou Defensor. Era o Isso. DD de Defender ou Defensor, que era para a couraça, né? A Sei. blindagem, o vidro blindado. O E era aqueles super faróis, que Ah, eles eram é. rotatório. É o Sim. Evening Eye. É isso, né? Evening Eye. Isso. E F. Mando Periscópio. que. Era o periscópio. Era o Ah, o periscópio. periscópio. Verdade, verdade. Periscópio. Isso. Frogger. Esse ar. O F de Frogger. O Sim. Frogger, né? Exato. O G, que era o botão maior, botão do meio, era o pombo robô. Ah, o mais E depois legal. eu vim achar, era o Dismo, que era o pombo Sim. robô, que também tinha um barulhinho característico. A sonoplastia era fabulosa. Sim. E E tinha o controle remoto ali, né? Para ele sair voando, que um era pássaro. o H, o Homing Unit, Isso. com o qual ele controlava. Mas o G era para disparar, né? Sim. O Tinha pombo um barulhinho robô. mesmo. Que já era um drone, né? Se for ver bem, ele era um drone. É. Era o ancestral dos drones. Ele filmava, ele Verdade. levava a câmera, ele podia filmar, levar o filme, né, para outro lugar. Era um drone. Era Exatamente. décadas Muito antes já era legal. um drone. Então era alucinado pelos equipamentos ali do. E teve um episódio que não era uma corrida, mas era batalha de carros. Eram carros de batalha. Sim. E eu não lembro do piloto, mas o carro do piloto que luta com Speed,
a serra dele era vertical, era uma serra grande vertical. Sim. E aquilo ali era, imagina, o moleque quer ver batalha, né? Corrida é legal, mas, porra, é uma batalha de carros, né? De supercarros. Sim, Então é verdade. era bem legal isso aí. Com E certeza. depois, quando ele adapta aquelas asinhas para corrida alpina, foi só naquele episódio, mas era um botãozinho no painel. Não tinha letra. Ah, mas cadê a letra? É, Esse não tinha letra, era isso um aí foi botãozinho. uma coisa à parte, né? De um episódio só. Mas aí, quando aparece o falso Match 5, ele tem asas maiores, né, projetadas e É, voa mesmo, né? Aí sim, já é o que é um arco carro que eu gosto apelão, né? bastante também. Ah, esse é. E é um arco muito bom também, né? Sim, Ah, sim, na sim. casa do episódio 25, por aí. É muito bom. Se for falar de todos os episódios, todos têm alguma coisa que chama atenção, né? E Não quanto tem a... episódio ruim, viu? Não tem episódio ruim. O Não, episódio da eu... Liga dos Assassinos, o que marcou muito é aquela cena no museu. Aí sim você localiza que está no Japão. Aquelas Dos estátuas ninjas? dos ninjas, exatamente. Ah, sim, Os sim, olhos sim, se sim. mexem. Os olhos da estátua se Sim, mexem. E aquele muito episódio legal isso é aí. tiro, porrada e bomba. É verdade, com É tiro, certeza. porrada e bomba. Né? Com o Esse corredor aí X era de mesmo. ataque para enfrentar os assassinos. A liga lá dos gangue dos assassinos. Isso é Então verdade. era. É, assim, eu gostava mais desse tipo de episódio. Aham, Episódio de luta, né? Com aham. exceção, como eu falei, da corrida alpina, que é uma das coisas mais eletrizantes que eu já vi. Valeria um filme, só a corrida alpina. Com certeza. Eu acho que, na opinião de todo mundo, é o melhor arco, né? Se não, um Sim. dos melhores, né? O do carro Mamute também marcou muito, né? Que era aquele carro gigantesco que apareceu na corrida, uma corrida que podia se inscrever qualquer tipo de carro. Mas ainda assim, Até quando um, chega aquele caminhão cheio de vagões, até um trem de o estrada. inspetor. Era um trem aquilo ali, né? Um trem, né? Isso, De andar na vermelho. estrada. O inspetor até fala, é uma corrida para qualquer tipo de carro, mas isso aí não é um pouco demais, não? Ele fala alguma coisa assim, né? E no mesmo tempo, o inspetor está pedindo a ajuda do Speed, como sempre, para investigar um caso de roubo de barras de ouro. E aí É. suspeitava que aquele trenzão gigante, o carro Mamute, estava carregando as barras. Na verdade, no final, Ele era o próprio, eles, né? eles derreteram o ouro para fazer o carro e levar embora, né? Aquela quantia. O que, se a gente para pensar, é daquelas coisas que a gente não percebe quando é criança. Amassa muito fácil. Não podia ter Sim, usado ouro para fazer a carroceria de um carro desse tipo, né? Mas eu lembro que verdade. o carro Maute tinha um ronco de motor bem característico. Sim, Era um negócio bem. Na verdade, tudo lá, né? tudo, O, tudo. o trabalho de sonoplastia é absolutamente brilhante, porque aqueles barulhinhos ficam na cabeça da gente. Ah, fica. O ronco do Fica motor, mesmo. o barulho do autojack, o barulho das serras, o barulho do pombo robô sendo disparado. Toda aquela sonoplastia acaba, tanto quanto a trilha sonora, fica na cabeça da gente. Sim. E E daqui quer a ver pouco alegria com esse tipo de coisa do Match 5? Na Hum, época do PlayStation 1, quando fazia sucesso, um dia eu fui comprar jogos, cheguei na loja, tinha Speed Racer pro PlayStation 1. Eu não uhum. conhecia o jogo. Falei, é esse que eu vou levar. E aí, na corrida, você podia ir acionando o macaco para pular, você podia acionar as serras e aquele mesmo barulhinho do desenho, né? E eu ali fiquei todo feliz, que o desenho tinha me marcado, eu podendo fazer aquilo no videogame, né? Então, o Ah, sucesso foi claro. tanto que teve jogo para PlayStation 1, para Super Nintendo. Então, teve um monte de produto que foi lançado, né? Do Speed Uhum. Racer. E com certeza, esses sons aí do macaco, na hora que a gente fala, parece que a gente já está escutando, né? Piam, 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 piam. É uma Pois é, coisa marcante demais. sim, sim. E assim, a gente sabe que no Japão, outras produções da Tatsunoko fizeram mais sucesso, como o Gatchaman. Talvez Sim, Gatchaman
Gatchaman e Macross. Talvez, realmente eu nunca fiz uma pesquisa, mas acredito que Gatchaman é pela certeza. influência. Sim, Gatchaman e depois o Macross, né? Que detonou o segundo anime boom. Né? O primeiro foi o Yamato, o segundo foi detonado pelo Macross, aquela explosão, né? De animação invadindo a sociedade, né? Chamando a atenção da sociedade como um todo. Sim. Então, apesar de Speed Racer não ser o título principal da Tatsunoko no Japão, é no mundo. Isso aí, sem Sim. a menor sombra de dúvida. Com certeza. Engraçado que o Gatchaman é tão sucesso no Japão, até nos Estados Unidos, e no Brasil ele passou meio batido, né? Até porque teve duas edições, dois nomes, né? Mas nunca pegou. Talvez tenha vindo na época errada também. Né? Talvez tivesse chegou em vindo fita. nos anos 70 mesmo, certamente a percepção seria outra, né? É um dos meus favoritos também. Para quem não conhece, nós estamos falando de Speed Racer, claro. Mas o Gatchaman é um sucesso da Tatsunoko também. Tem texto dele no Sushi Pop e também matéria em vídeo no nosso canal quando essa série fez 50 anos. Para quem quer conhecer o Gatchaman, que é um sucesso da Tatsunoko, procura aí no Sushi Pop e no nosso canal, que tem E, aliás, material ali. o texto no Sushi Pop é um dos textos que o Bruno fez, em colaboração com Ah, o Sushi Pop. sim, o texto é meu. E tá ali, quem quiser conhecer, passou na Band, passou em vários canais aí do Brasil, mas sempre com pouco destaque. O Speed Racer realmente é o sucesso da Tatsunoko aqui, né? Em termos de mundo, né? Inclusive, durante muito tempo, ele era praticamente um sinônimo de animação japonesa. Sim. Para quem sabia, claro, para quem sabia que era um desenho japonês, né? Muita gente não tinha essa Sim. percepção. Eu mesmo, quando era pequeno, não tinha. Depois, conforme eu fui crescendo, eu fui achando referências de Speed Racer em livros japoneses e tal. E aí fui sabendo, né? Fui tendo certeza, né, de que era um desenho japonês. Mas para quem sabia, aí realmente não era praticamente um sinônimo. Quer dizer, Sim. o primeiro herói desenho, né? O primeiro anime exportado foi mesmo o Astro Boy do Tezuka. E fez Sim. um baita sucesso nos Estados Unidos, virou ícone mundial. Mas a importância do Speed Racer é um outro patamar. Eu diria Sim, que no concordo. Brasil foi o Cavaleiros do Zodíaco da época. Não tenho dúvida. Não Esse tenho dúvida. como eu vivi as duas épocas, né? Eu posso dizer Sim. sem a menor sombra de dúvida. E o Speed Racer, ele era mais pulverizado na sociedade. Sim. O Cavaleiros teve um fandom específico, a molecada, aquela faixa de idade, né? Entre 7 e 12 anos, principalmente. O Speed Racer é uma coisa mais pulverizada. Sim. Todo mundo gostava, né? Eu lembro que minha mãe assistiu Speed Racer. E ela falou que quando ela estava gestante, no final de gravidez, que ela estava em casa só, né? No barrigão, eu lá dentro, e assisti. Ela lembra claramente de assistir Monkeys, assistir Jornada nas Estrelas e assistir Speed Racer. Olha lá. Então, Bom gosto ela tinha. ela gostava de ver. E a Princesa e o Cavaleiro. Sim, muito bom E você também. vê que coisa, né? Gosto de tudo isso. Tá vendo? O Speed, a Princesa e o Tá Cavaleiro, ouvindo, o né? Monkeys é uma das minhas Monkeys bandas também. favoritas e o Star Trek clássico eu também adoro. Ah, é Tem o muito livro bom, muito sobre a bom. série clássica. Né? Então Sim, acho que acabou interferindo de alguma maneira. Mas sim. é uma coisa mais pulverizada, muito mais gente. Não era uma faixa específica de público, né? Com Então não certeza. era necessariamente um fã de desenhos japoneses. Era aquele É, cara que gostava de automobilismo, gostava de séries americanas, gostava, mas via o Speed Racer ali ou conheceu pelo Capitão Asa, ou conheceu em alguma das reprises. sim, Mas as reprises também trouxeram muito público novo. Então tem um público sim, nostálgico de Speed Racer na minha faixa de idade, estou com 53, pessoal de 40, pessoal de 30 e poucos, porque foram sim. descobrindo em épocas diferentes e ficando Meu caso, fissurados. Né? meu Seu caso, caso né? também, Nos anos exato. 90 e até Isso é uma hoje,
um dos Terceira melhores. geração de fãs. Você é da terceira Exatamente. geração. Exatamente. E ele era lembrado também na revista Herói, né? Olha ele aí. Sim, tem a Matéria do matéria Marcelo Del do Greco. Marcelo que fez. Aí, ó. Nunca ficou esquecido, né? Em publicação, em reprise, em novos produtos, novas séries, sempre o Speed Racer tá aí no mercado, né? Inclusive, ele foi comercial da Volkswagen nos anos 90. Eu tenho esse comercial aqui para passar também, como curiosidade. Vamos dar uma olhadinha? Deixa eu só tirar o banner aqui. Vamos ver esse comercial. Oh no! The Mach 5 has been sabotaged. Speed, if you don't win, we could lose everything. Here, Speed. Huh? The Volkswagen GTI. Faster, Speed! Look out! This GTI is amazing. And it's got room for 4. Make that 6! On the road of life, there are passengers and there are drivers. Go, Speed Racer, go! Legal, né? Sensacional. Que ano que é esse aí mesmo? 96. 96. Tava bombando, né? Voltando no Cartoon Network e tudo. Aí, garoto propaganda da Volkswagen. E passou na MTV do Brasil porque tava passando na MTV americana. Ah, sim, então sim, também sim. teve esse resgate então, anos 90 foi noturno. Foi a década de resgatar o Speed mesmo, né? Os anos 90. Foi a segunda onda de Speed Racer. Né? Sim. Não que assim, sempre tinha algum canal passando. Sim. Várias diferentes distribuidoras lançaram VHS, depois saiu em DVD, teve várias dublagens diferentes, né? Então Sim. é uma coisa meio duradoura, né? Com certeza. Ele foi moda numa época, mas sobreviveu à moda, sobreviveu à nostalgia, porque foi conquistando públicos novos em décadas diferentes, então não é só nostalgia. Não, com certeza não. Com certeza não. E eu me lembro que na época que lançou o filme, eu não gosto do filme. Assim, quem gosta, tudo bem, mas eu achei aquele filme nada a ver. Me lembra mais um Hot Wheels do que um Speed Racer por causa das pistas e tal, né? Mas na época que lançou aquele filme, mesmo de cara não tendo gostado muito dele, eu fiquei esperançoso que alguma emissora fosse voltar a passar a série original por causa do sucesso do filme. Infelizmente, naquela época, não aconteceu. Porque eu lembro que um pouquinho antes tinha lançado aquela trilogia do Homem-Aranha, do Sam Raimi, né? Aí voltou a passar o desenho do Homem-Aranha dos anos 90. Eu falei, quando lançar o filme do Speed Racer, vai voltar na TV. Fiquei só esperando, mas não voltou. Depois de um tempo, voltou na Rede Brasil, né? Mas eu lembro que eu fiquei ali torcendo para voltar a passar e não voltou. Eu não vi o filme do Speed Racer. Eu não vi. Na verdade, eu não me interessa muito versões live action de desenhos. No geral, não me interessa. Bem, eu adoro Flintstones, eu adorava, assistia direto Flintstones. Eu não vi nenhum live action. Não tive a menor vontade. Não, isso aqui eu não tenho a menor vontade de ver. Speed Racer me deu essa sensação. Eu não tive a menor vontade de ver. Falando em Flintstones, o Pops Racer no filme do Speed é o mesmo Fred Flintstone de 94, do live action. É o John Goodman. Sim, John Goodman, baita ator. Ele é um baita ator. Sim, sim. Os Flintstones eu gostei. Em filme eu gostei dos Flintstones, mas o Speed eu achei que ficou muito diferente. Não me agradou, não. Tem quem gosta. Eles usaram tá tudo a trilha bem. sonora, né? Eles usaram trilha sonora, efeitos sonoros, né? Eu não consegui assistir completo, eu nem lembro. Não foi pra mim, não. Eu gosto mais do anime mesmo. Acabei não vendo, não, nada, né? E teve uma versão americana, acho que 2008, 2009, alguma coisa assim, que passou na Nickelodeon, que era como se fosse o filho do Speed Racer, mas o traço era bem diferente, era um desenho americano. E eu lembro que eu tentei assistir também e não gostei. Tá. Acho que era Nova Geração. Eu lembro. Esse é que saiu como Speed Racer Lives? Não. Não, esse aí eu acho foi que era uma Speed série pra Racer web. Nova Geração, alguma coisa assim. Mas eu também não gostei. O que eu gosto mesmo é a série clássica
e acho que dos derivados, aquele dos anos 90, que é anime também, 97, é legal. né? 97. Mas o original é imbatível. Uhum, sem dúvida. E esquecemos alguma coisa importante? Acho que deu para... Creio que não, né? Falamos dos episódios, falamos da produção, falamos de corrida. Personagens. Para quem se interessa por dados técnicos, na matéria do Sushi Pop, aí, link na descrição, tem a ficha técnica da série, ficha de produção, datas, nomes de quem estava envolvido na série, né? Para quem gosta desse tipo de informação, tá lá. Fora o vídeo no túnel do tempo. Né? Sim. E na matéria do Sushi Pop tem também os nomes originais dos personagens no Japão, né? Por exemplo, Speed Racer, na versão ocidental, que lá é Go Mifune, e você vai ver lá no Sushi Pop todos os nomes originais do Japão, né? Para quem tem essa curiosidade, né? Sim, tem algumas imagens também mais raras, tal. Deu para juntar um material legal lá. Muito bom. Mas então, missão cumprida com uma das melhores séries de anime, na nossa opinião, Speed Racer. Muito obrigado, Nagado. Com certeza. Muito obrigado por mais essa live gravada, se podemos chamar assim, né? No momento só estamos conseguindo fazer gravado, com um dos temas que, com certeza, para nós dois e muitos de vocês que assistem, era um dos mais esperados, né? Eu estou muito feliz por ter falado, ter feito esse especial do Speed Racer. Obrigado a todos por acompanharem. Obrigado, Bruno. Valeu. Até a próxima. Uma boa noite a todos. Que Deus abençoe. Até a próxima. Boa noite. Deus abençoe. Go Speed Racer, go Speed Racer, go!